dos versículos de 1 ao 4. A temática dessa manhã é preparando-se para a visão. Preparando-se para a visão. Preparando-se para a visão. Neemias é um dos livros históricos do Antigo Testamento. Apesar de estar lá no início do Antigo Testamento, é um período, é um livro que está muito mais próximo do período interbíblico, que nós chamamos ali dos 400 anos de silêncio, do que está ali próximo ao Pentateuco. Mas tem um significado para isso, tá certo? Então, Neemias capítulo 1, versículos de 1 ao 4, nos traz algumas coisas que julgo serem importantes estarmos aqui observando nessa manhã. Todos encontraram? Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus, preparando-se para a visão. Olha, a nossa vida, ela passa a ter sentido quando nós entendemos qual é o propósito de Deus para a gente. Não adianta nós ficarmos fazendo muita coisa por fazer. Precisamos parar às vezes, e dentre as muitas coisas que estamos fazendo, realmente analisar se elas estão nos levando para algum lugar. Às vezes, as muitas tarefas, elas só nos preenchem as horas do nosso dia, mas não trazem edificação, não trazem conhecimento, não trazem crescimento, não trazem restauração. São coisas que às vezes nós fazemos por fazer e perdemos um grande tempo nisso. Quer ver algumas coisas que acabam nos cheirando o tempo do propósito de Deus para as nossas vidas? E eu digo, nos cheirando é no plural. Às vezes, nós gastamos tempo demais com mídias sociais, com plataformas interativas de streaming, né, que eles falam, de filmes, de séries. Às vezes nós gastamos tempo demais assistindo televisão. Às vezes nós gastamos tempo demais. Quando eu falo que essas mortas é começar a pregação e começa. Às vezes nós gastamos tempo demais conversando o que não edifica, que não traz edificação. É bem verdade que a vida não é feita só com coisas sérias. Não seríamos pessoas bitoladas. Imagine, você olhar em um grupo de amigos e todo mundo conversando coisas que trazem, não tem nenhum sentido, mas que trazem alegria para sorrir, e você para lá e fala: o que não é sério, eu não converso. Não, precisamos compreender que há tempo para todas as coisas. E é justamente isso, há tempo para todas as coisas. Não dá para viver a vida como se não tivesse responsabilidade. E não dá para viver a vida como se não tivesse momentos de descontração, de comunhão, de conversas. Então, o primeiro ponto é identificar se na nossa vida o que nós fazemos de fato com o nosso tempo está trazendo edificação. Está nos levando para algum lugar. Está nos dando alguma direção de vida. E pode parecer superficial, mas não é. Porque quantos de nós gastamos dias, meses, anos para coisas que não vão nos levar a lugar algum? Às vezes estamos até no palácio do rei.
Mas o propósito real de Deus, naquele período, foi alcançar o coração do rei, mas o desenvolver da visão de Deus não exatamente está ali dentro do palácio do rei. Tem coisas que nós fazemos que são para aberturas de portas, mas não significa dizer que nós vamos viver a nossa vida inteira naquele lugar. O que Deus está fazendo é preparando um caminho para nós estarmos cumprindo o propósito dele nas nossas vidas. Então, primeira orientação nessa manhã é, irmãos, analisem o tempo de vocês e vejam se de fato vocês estão aplicando as horas dos dias de vocês. Vou usar o outro tempo. Se nós estamos aplicando as nossas horas do nosso dia a dia da forma correta. Analise. É impossível você descobrir a visão de Deus para você se você não se preparar em alguns aspectos. E olha, tem muita coisa que nos tira a atenção. Muita coisa que nos tira a atenção. Partindo disso, nós precisamos então compreender o que é visão. E eu compreendo que visão não é apenas o caminho que vamos trilhar para cumprir uma missão. Mas a visão não é aquilo que vamos alcançar, mas a visão é uma jornada, é uma corrida inteira. Diga-se comigo, a visão não é apenas a linha de chegada, mas a corrida inteira. Às vezes nós focamos numa coisa lá e esquecemos que tudo aquilo que estamos vivendo no hoje precisa cooperar para chegar lá. O ponto é, muitos de nós não sabemos nem onde queremos chegar. Como então iremos questionar o caminho que estamos vivendo? A visão não é apenas a linha de chegada, é a jornada inteira. Isso serve para o pequeno, os juniores que estão aqui no culto, serve para os adolescentes, serve para os jovens, serve para os adultos. Em primeiro lugar, os mais novinhos, o que eu devo fazer? Namorar, casar, noivar? Não, o que eu devo fazer? Focar no estudo, ver se eu consigo uma escola federal, ver se eu consigo uma escola pública mais melhor, ou ver se eu vou fazer um curso, não, no período de transição, se eu vou para algum colégio militar, vou fazer algum concurso militar, ou vou fazer algum concurso público, vou garantir um fixo para depois ir embora para outras coisas, e o que mais eu vou fazer? Em primeiro lugar, eu vou servir ao meu Deus de todo o meu coração, com as forças que tem na minha juventude. Nós vemos tantos adolescentes jovens perdendo a visão e se encontrando em rodas de amigo, comprando bebidas alcoólicas que é a porta para inúmeras outras drogas. Quantos cristãos, jovens cristãos, adolescentes cristãos estão entrando na cultura do tempo e se laçando ao modismo, às ideologias, às filosofias dos nossos dias e simplesmente não se permitem gastar para o reino de Deus. Um dia falando com Paulo, ele olhando para os jovens, digo eu, fazendo a interpretação do texto, ele olha para o jovem e fala, jovem, então se dedique primeiramente ao Senhor. Porque ao se dedicar ao Senhor, meus irmãos, de Deus dá a melhor direção. Eu não tive meu papai numa boa parte da minha adolescência, eu perdi os 15 anos. Aos 17 anos decidi ir para o seminário. E todas as vezes que um seminarista vem conversar comigo, eu digo, e aí, o que você pensa do futuro da sua vida? Deus está me chamando, continue servindo o reino, continue servindo a igreja, continue se entregando, mas você teve a visão como Deus deu a Paulo, aparecer e falar, te separei para uma missão que tenho já reservado, não tive, eu só entendi que eu sou vocacionado, então vai fazer algo que vai te trazer sustento para a sua família.
Porque pode ser que no campo, no reino de Deus, você encontre igrejas que vão te dar condições muito boas para a sua família viver bem, para as suas crianças terem uma boa escola, para a sua esposa poder às vezes ir no salão de beleza, para você não ter preocupação com contas. Mas pode ser que você encontre algumas igrejas que você vai ter que tirar do teu bolso para colocar ali, para a igreja não fechar, para pagar conta de luz, para pagar, ajudar os irmãos. Então, vocacionado, o primeiro ponto é encontrar alguma coisa que te traga sustento lá no futuro. Já bati de frente com muita gente nesse sentido. Mas que isso, pastor? O senhor está falando que a vocação não é tão imediata? É imediata, mas você não vai casar. Seus filhos precisarão de leite, de comida, de remédio, de roupa. Não tive meu papai e abri mão do direito para ir para a teologia. Nunca me arrependi disso. Mas quando casei com Mona Lisa, na primeira quebra da empresa, eu falei: Mona Lisa, se os meus olhos lá atrás estivessem abertos, como hoje estão, eu teria me aplicado a fazer um concurso público para garantir aquele fixo por mês. E certamente hoje nós não estaríamos passando essa dificuldade. Foi ou não foi, mano, que eu falei contigo? Se eu pudesse voltar na minha adolescência e minha juventude, continuaria servindo o reino de todo o meu coração, mas eu me prepararia para o futuro, porque poderia ser que o meu futuro em Deus seria estar no campo missionário, onde a minha profissão, inclusive, seria um caminho para alcançar determinados lugares. Quem está entendendo esse negócio aqui? Entenda bem, a visão não é linha de chegada, a visão é a jornada inteira. Não podemos ser imediatistas. Nós queremos correr a corrida de 100 metros, um tiro de 100 metros. Mas a vida não é um tiro de 100 metros. A vida é uma maratona. Fala assim comigo, a vida não é um tiro de 100 metros. A vida é uma maratona. Antes que você ache que eu estou fazendo apologia à arma, tiro de 100 metros é aquela corrida de 100 metros. Os maiores homens mais rápidos do mundo. Não, mas a vida não é um tiro de 100 metros, a vida é uma maratona. E precisamos olhar cada passo para que a gente não cometa nenhum tipo de erro, porque às vezes um erro, gravem isso, preste atenção, às vezes um erro na nossa vida nos tira anos preciosos do futuro. Às vezes um tropeço tira momentos graciosos que poderíamos viver no futuro. E no final, a gente vai ter que entender que tem certas cruzes que precisaremos carregar para o resto da nossa vida. Existirão espinhos que não tem jeito. A palavra sempre será: a minha graça te basta. Não vou tirar o espinho da tua carne. Por isso, eu quero que você entenda que nossos planos são um, e a visão de Deus é outra. Bem-aventurado é aquele que consegue submeter os seus planos ao Senhor e esperar de Deus o recebimento da visão dele para as nossas vidas, para que então nós consigamos unir aquilo que nós desejamos com aquilo que Deus deseja. No final, aquilo que Deus deseja é sempre infinitamente maior do que nós desejamos. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 5. Primeira carta aos Coríntios capítulo 2, versículo de número 5. Desculpa, é 2:9. Me desculpa. 2:9, que diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Às vezes nós preparamos, fazemos planos, mas do Senhor sempre virá a palavra da boca, porque o que Deus tem para nós é infinitamente melhor e maior.
Repita comigo de novo, para sua mente gravar. Você está de manhã, está quase dormindo, então vamos lá. O que Deus tem para nós é infinitamente melhor e maior. É infinitamente melhor e maior. Provérbio 19, versos de número 21. Provérbio 19, versos de número 21. Diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Algumas versões está escrito assim: muitos são os planos, mas a palavra da boca vem do Senhor. A minha versão diz: mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Nós temos muitos planos, mas precisamos submeter esses planos diante de Deus e falar: Senhor, é da tua vontade para a minha vida isso? É a tua visão para a minha vida? Porque eu não posso gastar um dia da minha vida fora da tua presença, da tua visão, do teu propósito. Porque senão, como conversei há pouco com o mestre aqui da igreja, é como se fosse correr atrás do vento. Estávamos trocando uma ideia boa, edificante sobre isso, rápida, mas nós nos entendemos, porque às vezes eu me sinto dessa forma, estou correndo atrás do vento. Precisamos submeter os planos e falar: Senhor, eu quero fazer isso, mas o Senhor quer para a minha vida isso? O Senhor deseja isso para a minha vida? Eu tive uma experiência quando eu era adolescente, eu li toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Eu lia 10 capítulos por dia. E eu li no Pentateuco sobre ali os cuidados de relacionamento. E na adolescência eu fiquei apaixonado por uma pessoa. E eu apresentei o Senhor antes de tomar aquela posição. E eu fiquei orando, fiquei jejuando, fiquei orando, fiquei jejuando. E olha, meus irmãos, eu tive um sonho que dizia assim: essa pessoa não é para você. Foram meses orando naquele propósito. E mesmo depois daquele sonho, quando eu pensava naquela pessoa, meu coração batia mais forte. Mas hoje, passados anos, eu percebo perfeitamente que o que Deus tinha para a minha vida era melhor e maior. Eu era um adolescente, mas eu compreendia que eu tinha que aguardar no Senhor. E eu tinha aprendido que eu não podia fazer nada se Deus não falasse. E eu acreditava que Deus falava. E eu não estou falando acreditava no passado como se não acreditasse, apenas fazendo uma menção naquele tempo. Eu acreditava que Deus falava. Eu continuo acreditando. E às vezes nós precisamos só orar e aguardar. Mas se eu não der sim, eu der não, outro vai chegar, as menininhas aí, outra vai chegar e pegar o meu amor, que nada, ninguém pega aquilo que é teu. Se deu abertura para ser pegado, é porque não te amava, entende isso? Vai doer, você vai chorar, vai se angustiar, mas é isso aí, o processo da vida é isso. A gente cresce também quando apanha. Quem é casado aqui, acho que entende bem esse negócio que eu estou falando, né? A gente só, todo mundo chora por amor. Mas é feliz aquele que entende que às vezes é melhor chorar 1 mês, 2 meses, 1 ano, do que chorar a vida inteira. É assim com negócios. Quer ser empreendedor? No tempo que a gente está vivendo, apresente diante do Senhor, faça tudo o que você tem que fazer, mas ore, jejue sobre. Não enche o teu coração de ansiedade, não. Continua fazendo o que está fazendo, mas ore. Senhor, tu estás comigo? O que eu devo fazer? Vou me cercar de pessoas que já têm uma experiência, que vão falar não só das glórias, mas das derrotas. Vou aprender o caminho e vai, ora. Estabeleça propósitos.
Quem trabalha hoje só para viver o hoje, e o amanhã se não tiver, o que vai ser da tua vida? Então o que eu devo fazer? Será que não tem que ser como José, pensar, apesar de viver hoje, mas pensar no amanhã, guardando um pouquinho para um momento de emergência? Amanhã pertence a Deus. Nunca vi o justo desamparado. Eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar. É verdade, mas se os seus olhos estão sendo abertos hoje, acorda. Porque de repente o Senhor Jesus está te direcionando para coisas melhores e maiores. Por isso, eu quero aqui tecer 5 pontos, rapidamente, depois dessas orientações. Primeiro, colete informações. Neemias 1, do 1 ao 3, diz que Neemias, quando ouviu falar que seu irmão tinha voltado de Jerusalém, ele foi lá e perguntou como o povo estava e como a cidade estava. Nesse momento é um momento de aprendizado. Se nós compreendemos que precisamos andar na direção de Deus, na visão de Deus, nós precisamos nos preparar para receber essa visão. E qual é o primeiro ponto para isso? Colete informações. Como igreja, se queremos ser uma igreja para essa localidade, eu vejo pessoas saindo daqui de cima, indo para outros bairros, indo para outros municípios, indo para outros lugares. E em particular, eu estava conversando com uma pessoa ontem e falei assim, a nossa igreja, quantos anos não tem escândalo? Graças a Deus. Olha quanto a igreja evoluiu nesses períodos. Mas falta algo. Falta algo. Precisamos coletar informações. Alguns dizem assim, é só pregar que as almas vêm. Sim, é só pregar que as almas vêm, mas precisamos também conhecer o local onde nós estamos inseridos. Tem igrejas que conheço, na região praiana, que não abre de manhã. E um dia eu perguntei ao amigo, por que não abre de manhã? Porque a maioria dos membros são daquela cidade. Em períodos de temporadas de manhã, eles estão preparando os negócios deles para receber os turistas, porque eles precisam levantar os recursos que por muito tempo vai sustentá-los naquele período da não safra, fora do período de maior movimento, esqueci a palavra que se fala agora. Temporada, obrigado. Aí o pastor falou assim comigo, por isso, então nossos cultos são no finalzinho da tarde para o início da noite. Por que isso? Porque não pode ser à noite, porque muitos turistas acabam vindo. Se colocar à noite, eles querem comer e vai atrapalhar também o negócio dos outros. Então tem que ser no período entre o final da tarde e o início da noite. Conhecer o local é importante. Tem igrejas que nós conhecemos por aqui que não tem culto de manhã. Ele fala, mas é uma falta de visão, Deus não está no negócio, eu não acredito que Deus esteja no negócio. Não, é porque onde eles estão, a localidade onde eles estão, não cabe uma atividade pela manhã. Mas a igreja funciona à tarde, funciona à noite, no domingo. Tem igrejas que não funcionam no domingo, que é o cerne. Mas perceberam que o domingo às vezes é muito complicado, então funciona aos sábados. A própria igreja do pastor Marteletto na Itália, as maiores atividades deles são no sábado, porque no domingo a maioria dos italianos vão para a praça, eles priorizam estar nas praças, porque fazendo piquenique ou indo para casa de praia deles em alguns lugares, porque eles precisam se preparar para o decorrer da semana. É cultural. Então, quais são o melhor dia para as atividades da igreja lá em Vigevano? Os sábados. Às vezes o que nos falta é colher informações. Informações. De compreender qual a realidade. De entender o que mais se aproxima.
o que facilitará, o que criará pontes. Tem pessoas que às vezes são incurváveis, né? Elas são rígidas demais. E o reino de Deus, nós aprendemos que o Evangelho não é forma, o Evangelho é forma. E às vezes nós precisamos só nos ajustar a determinadas situações. Colete informações. Fique antenado a tudo que está acontecendo. Neemias podia ficar na dele, ele estava num palácio, meus irmãos. Mas ele optou em perguntar ao seu irmão como estavam as pessoas e como estava a cidade. No seu ministério, você que é líder, por que não está indo à frente? Primeiro, você está se dedicando, está colhendo informações? Está colhendo informações? Está buscando se aperfeiçoar? Na sua família, na sua casa, no seu casamento. É bem verdade que tem alguns casamentos que, misericórdia, só Jesus na causa. E eu falo com tristeza. Não falo com alegria, não. Mas o que você está fazendo? Está coletando informações? É hora de aprendizado. É hora de aprender. É hora de conhecer o caminho que você está trilhando. Colete informações. Jovens, colete informações quanto ao reino. Adultos, quanto ao reino. Sempre o reino em primeiro lugar. Sempre o reino em primeiro lugar. Muito tempo uma pessoa virou para mim e disse assim: no meu momento hoje não é para a igreja. Não é para a igreja. Aí no meu coração, porque naquele tempo eu ainda estava muito quieto. Mas hoje em dia eu estou mais assim. É isso. Por que eu aprendi a ser dessa forma? Porque às vezes a gente tem que falar, porque aquilo ali vai nos consumindo. Vai nos consumindo. E no meu coração, naquela época, eu fiquei calado, mas no meu coração eu falei: mas o que é isso? Não existe o tempo para o reino de Deus. O reino de Deus é toda hora, o tempo todo. Existe tempo para outras coisas. 2. Precisamos estar com uma insatisfação santa com o status quo, ou seja, o momento que estamos vivendo. Aquilo que estamos vivendo agora. Não dá para a gente ficar satisfeito de tudo. Às vezes a gente tem que sentir uma insatisfação. Eu não estou satisfeito em ver a igreja hoje com menos pessoas, já teve mais pessoas de manhã, mas eu não fico satisfeito. E eu falo abertamente de público a qualquer um que se aproxima de mim. Eu não fico satisfeito. Estava conversando com Mona Lisa e falando sobre visitações, né, Mona Lisa? E eu falei: olha, eu não sou satisfeito do pastor que eu sou hoje. Eu quero ser o melhor pastor. O perfil de pastor que eu tenho em mente ainda não alcancei. Eu quero chegar lá, eu quero ser um pastor mais presente, eu quero estar mais presente, mas naquilo que eu posso, eu tento ser. E às vezes a gente ouve assim: eu estou desanimado porque o pastor não me visita. Eu estou desanimado que o pastor não me liga. Eu acho que todo mundo aqui, quem não recebe mensagens minhas por semana aí? Às vezes o pastor não é adivinho, às vezes não, o pastor não é adivinho. Tem certas crises que nós vivemos que a gente tem que virar assim: pastor, aproveitando que mandou mensagem, eu estou com um problema, eu preciso conversar, pastor. Eu preciso trocar uma ideia com o senhor. Eu preciso que o senhor venha aqui na minha casa. Porque o que eu tenho para falar não vai dar para falar na igreja. Eu já cansei de ir atrás de alguns irmãos e os irmãos falaram assim: não pode ir porque eu estou trabalhando agora, não pode porque está na pandemia, não pode porque não é o melhor momento.
E aí eu vou fazendo as visitas, mas vou fazer uma visita para quem? Para quem pode. Às vezes a gente quer colocar o problema no outro, quando na verdade o que nos falta é só falar. Uma vez, depois de uma crise absurda que estava vivendo, eu virei para o pastor que estava aqui anterior, e eu falei, o senhor não me vê mais, o senhor não me olha mais, e ele virou para mim e falou assim, ué, eu estou te deixando, estou te dando tempo, para você saber o que você quer da tua vida primeiro. Agora, o que você quer? E eu chorando, falei, paizão, paizão, é isso que eu estou vivendo. Agora sim a gente pode conversar. Ele deve estar ouvindo, ele vai estar rindo demais disso daí, que ele lembra. Chorei no telefone. Mas chorei por quê? Porque eu quis aquilo. E como me fez bem aquilo, no final das contas? Neemias 1:4, que vem dizendo, quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Não tenha satisfação com o status que você está aí. Eu não tenho satisfação com o pastor que hoje sou, Danilo. Não tenho satisfação. Eu não estou satisfeito. Quero avançar muito mais, quero aprender muito mais, quero me entregar muito mais. Mas o reino de Deus é um reino dinâmico. A responsabilidade é minha como pastor, mas todos nós temos responsabilidades no reino de Deus. Tem pessoas que estão satisfeitas com o pecado que está vivendo. Tem pessoas que estão satisfeitas com a morosidade da vida como está sendo. Tem pessoas que estão satisfeitas com o não avanço da vida, são acomodadas. São acomodadas. Tem casais que brigam terrivelmente dentro de casa, porque um homem não consegue se levantar para pintar a parede, para lavar uma louça, para dar uma descarga. Precisamos melhorar. Não dá para ficar satisfeito, ouvir as coisas e nada acontecer, sabe? Vou ficar quietinho aqui na minha. Eu vou ficar, eu não vou mover, eu não vou fazer, não. Para com isso. Do jeito que tá bom, para com isso. Se entregue. Não seja satisfeito. Para lá, ajusta às vezes, relacionamento. Ajusta com os filhos também. E vamos avançando. Eu olho a igreja brasileira e eu não estou satisfeito. E olha que eu faço parte da igreja brasileira e eu percebo que eu tenho muita culpa na história também. A igreja brasileira está fazendo associados e não discípulos de Cristo. Não fique satisfeito com o pecado de estimação que você está vivendo. Tem pessoas que têm anos, que são dependentes de determinadas situações, e olha, sinceramente, não é que Deus não dá força, é porque elas não querem largar aquilo. Não querem. Elas estão buscando pastor, irmão A, profetiza B, reverendo A, reverendo B, dizer assim, apesar do teu problema, Deus entende o que você está vivendo. Deus não entende o que você está vivendo, porque Ele não aprova o pecado. Compreendem isso? É para todos nós. Estava falando com Mona, o que o pecado gera em nossas vidas? A morte. Como alguém em pecado vai conseguir ter comunhão com Deus? É possível? Não dá, meus irmãos.
Aí pode falar que a igreja é desanimada, que a música é ruim, que o pregador é péssimo, que a luz não agrada os olhos, que os outros não usam a máscara quando chega, quando tem o termômetro, que é longe, que é no morro, que é abaixo do morro, que o irmão A não olhou direito, porque o B não apertou a mão, porque o C não deu um sorriso. Como vou sorrir com máscara? Os olhos. Que coisa. Porque a família, e começa a arranjar um bocado de desculpas. Para no final, o que faltava é olhar no espelho e falava, não tem como ter comunhão com Deus disso. Por que do meu desânimo? Não é por causa dos outros. O meu desânimo é por causa desse fracasso espiritual que eu permiti se alojar na minha vida. A insatisfação santa com o status quo, é importante parar e às vezes chorar e falar, meu Deus, por que está vivendo isso? O que eu estou fazendo? Estou vivendo isso e não faço nada. Fulano está vivendo isso e eu não ajo nada. Lá no reino está assim, mas eu não movimento nada, eu estou parado, eu não faço mesmo nada. Senhor, tem de misericórdia a minha vida, porque eu falo para me visitar e eu não visito ninguém. Eu falo para os outros orar por mim, mas não oro por ninguém. Eu falo para os outros ligar para mim, mas eu não ligo para ninguém. Eu sou um egoísta ambulante, que fico botando culpa nos outros para justificar as minhas faltas. Eu preciso mudar em primeiro plano. Eu falo dos outros, dos ricos. Rico é podre. Homens soberbos, orgulhosos. Quem não quer ter dinheiro, meu irmão? Para poder comer o que quer. Hoje mesmo queria comer uma coisa maravilhosa, que você já sabe. Mas não dá. Não dá. Depois que apareceu a picanha do mito, eu fiquei, um dia eu vou comer essa picanha aí. Brincadeira. Não é 1.500 reais. Brincadeira. Quem não quer ter dinheiro para fazer as coisas? O dinheiro te desvia do reino? Não. O teu amor é o dinheiro que desvia você do reino. Aí entra na desculpa de que, não, são tudo orgulhosos, prepotentes, deixa eu aqui mesmo, eu amo, a miséria que eu estou vivendo. Para com isso. Quem ama dar dentro de casa e não ter o espaço para o filho dormir num quarto diferente? Eu já vivi isso na minha casa, eu não amo. De todo mundo dormir juntos, dos meus pais não terem nem liberdade íntima um com o outro, isso não é bom. Quem vai amar um negócio desse? De dividir ovo em 4, de botar água no feijão, comer com farinha, dá para amar isso? Não dá. Às vezes a gente vive, tem que viver, mas não dá para amar esse negócio. Tem fases que infelizmente é o que é. A gente passa, meu irmão. Come ovo, quando não tem é feijão com farinha. Quando não tem feijão com farinha, come só feijão. E vambora também, ó. Vambora, vai dar certo. Vambora para cima, vamos para cima. Mas tem gente que fala, Deus vai suprir o que está fazendo. Deus vai suprir. Para! Chora a situação que você está vivendo. Fala, Senhor, agradeço por aquilo que o Senhor está trazendo hoje, mas isso que eu estou vivendo não está bom. Eu preciso fazer alguma coisa diferente. Eu preciso vender bala, eu preciso comprar, eu preciso fazer unha, eu preciso vender da bom e de Milos. Aí, ó, eu preciso fazer algum negócio para trazer um dinheirinho. Preciso fazer algo, eu preciso ficar apontando para os outros e eu mesmo preciso tomar atitudes. Seja insatisfeito com o status quo. Se não é da vontade de Deus, meu irmão, de repente Deus está permitindo você viver para você acordar, para fazer alguma coisa. Tomar uma atitude, nem que seja chorar. Paizão, o senhor não me ama. Eu te tratei como um pai. Estou esperando você saber o que você quer da tua vida. Às vezes a gente precisa, nem que seja, chorar.
mas aquele choro de não aceitação daquilo que nós estamos vivendo. Tem gente que está acostumada. Eu quero dizimar, né? Eu quero ter um carro, quero ter isso, queira também ser o dizimista maior. E depois não vem falar que pastor só fala de dinheiro não, hein? Que eu ouço também isso, hein? Pastor só fala de dinheiro, só fala de dinheiro. Onde só fala de dinheiro? Que coisa. 3. Jejue, Neemias 1:4, parte B. Ele chorou, ou seja, ele ficou insatisfeito com aquilo, mas ele entendeu que ele precisava jejuar e em seguida orar. Jejuar é colocar totalmente o coração naquele propósito. É se abster de algo que nos faz bem, em prol de uma resposta que entendemos que é melhor. Quanto tempo você não jejua por alguma situação? Eu falei com Mona Lisa, eu estou em falta com algumas disciplinas espirituais. Eu disse para Mona Lisa, muitas das angústias que eu vivi nesse último período, eu tenho certeza porque por causa de toda essa situação, um bocado de correria, tendo que atender A, atender B, eu acabei subtraindo algumas disciplinas espirituais. Você se lembra de Saul? Estava agoniado, mas quando Davi chegava e começava, ele ficava tranquilinho. Nós, quando estamos longe de Deus, a nossa alma grita, entra em parafuso. Por isso que nós não podemos subtrair algumas disciplinas espirituais de nossas vidas. Não é para ser muito espiritual, não. É porque nós precisamos dessas coisas. Jejue, ore, 4º ponto é esse, oração. E eu vou falar dos dois ao mesmo tempo, 3º e 4º, jejum e oração. É importante casar o jejum com a oração, porque se o jejum eu demonstro aquilo que eu quero, a oração eu falo aquilo que eu quero. Eu me submeto a essa oração. Lembre-se que Elias estava muito atarefado com as coisas do reino, ao ponto de não dar atenção para a intimidade com Deus. E às vezes acontece da gente entrar numa caverna para poder falar com Deus, porque nós estamos muito atarefados em mandar a chuva não cair, em encarar 400 profetas de Baal e outros 400, agora não lembrei, de Aserá, depois, outros 400, agora fugiu o nome, de mandar a chuva cair, de correr para chegar primeiro que acabe. Nós às vezes estamos muito atarefados, Jonatas, com coisas do dia a dia, do reino de Deus, e nós acabamos subtraindo coisas importantes na nossa vida, que é falar com Deus do reino. Uma vez, numa palestra, tive a oportunidade de falar na Igreja Batista Memorial, em um dos pontos daquele que estava ali comigo, dividindo tribuna, foi que ele, em uma conversa com o pastor dele disse que muitos pastores acabam caindo, porque quando eles são totalmente integrais, exclusivos e integrados ao reino de Deus, as muitas atividades da igreja estruturada acaba tirando momentos cruciais para a vida espiritual dele, que é a oração e jejum e a leitura da palavra. Não deixe que as atividades do reino te tirem intimidade com o Deus do reino. Quem está entendendo esse negócio aqui, gente? Não dá. Se está se enchendo demais, fala, opa, peraí, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. Por quê? Porque isso é essencial para a minha vida. Eu não posso deixar de orar, não posso deixar de ler a Bíblia, não posso deixar de jejuar. Jeremias 29, 11 a 13, diz algo bem interessante. Jeremias 29, do 11 ao 13 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor,
planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança em um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Ou seja, ação e palavra, jejum e oração. Totalidade. Preparar-se para a visão, você precisa gastar tempo em oração. De Neemias, capítulo 1 ao 2, passaram aproximadamente 4 meses, e Neemias não fez nada antes de receber a visão de Deus. E aí eu entro no ponto 5, que é o último. Para nos prepararmos para a visão, nós precisamos entender o que é esperar. Porque às vezes o que nós precisaremos fazer é esperar. Neemias capítulo 2, versículo de número 1, vem dizendo o seguinte: no mês de Nissan, só aí, no mês de Nissan, do mês de Quisleu até o mês de Nissan, aproximadamente 4 meses. Do momento em que Neemias viu a situação, se inteirou, ficou insatisfeito, orou, jejuou, até ele tomou uma atitude de ir, passaram-se aproximadamente 4 meses. Quem não está disposto a esperar receber a visão de Deus, meu irmão, acaba vivendo uma vida de grandes frustrações. E acredite uma coisa, a visão de Deus nem sempre vem na hora que nós queremos. Não vem. Às vezes demora anos. Às vezes demora períodos absurdos. E o que nós temos que fazer nesse período? Orando e jejuando. Eu quero mudar de serviço. Ora, eu quero me dedicar mais ao reino, mas eu quero servir nesse ministério. Eu oro e jejuo. Não, que eu sou vocacionado. Eu sou vocacionado a missões. Estamos falando muito de missões. Eu vou para o campo missionário. Ora e jejue. Até o Espírito do Senhor te destacar para ir. Vai orando e vai jejuando. Aprendi nesse livro. E aí, concluo dessa forma. Se você não sabe se vai ficar muito tempo onde você está, não se levante para fazer qualquer mudança. Rapaz, é de Deus esse negócio, fiquei até assim. Rapaz, eu olhei até desconfiado agora. Jesus, o que é isso? Prepare-se para a visão. Mas não tenha pressa, porque Deus não tem pressa com você. O que Ele está fazendo na sua vida é o melhor e é o maior. Os planos dele são melhores e maiores. Ele não está com pressa. Então não fique com pressa de ter a visão no seu tempo. Só tenha o desejo de receber a visão. Mas quando eu vou receber a visão? No tempo do Senhor. Prepare-se para a visão. Primeiro, como orientação, tire aquilo que está tomando o seu tempo e não te botando no caminho de Deus. Discirna o que é o seu plano e o que é a visão de Deus para a sua vida. E aí, como verdade 1, colete informações. Verdade 2, seja insatisfeito ou tenha uma insatisfação santa quanto ao status que você está vivendo agora. Não ache que o que está bom, o que está ruim é bom. O que está ruim é ruim, ponto. Não dá para você olhar a coisa ruim e falar assim, tá bom, não tá bom não. Tá ruim, mas é o que tem para hoje, mas vamos trabalhar para melhorar. Jejue, ponto 3, ore, ponto 4. E ponto 5, tenha compreensão da espera. As coisas não acontecem no nosso tempo. Se nós estamos nos submetendo à vontade de Deus, nós precisamos entender que tudo vai correr bem no tempo de Deus. No tempo de Deus. No tempo de Deus. Então, olha, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê um domingo extraordinário. Domingo que vem, se Deus nos permitir, estaremos aqui falando sobre mais um ponto da transição. E eu penso que vai ser bem interessante. Ao decorrer da semana vou passar as artes. Quem quiser ler esse livro, líderes,
vocês deveriam comer esse livro, é barato. Vocês deveriam, assim, para tudo, você que é empreendedor, você que está vivendo crise na família, você que quer mudar de emprego, você que quer estudar, olha, esse livro aqui é extraordinário. Ministério, desde 2017 eu tenho acompanhado, e muito do que está acontecendo aqui na igreja surgiu depois de leituras desse livro. A transição, se prepare, tem coisas boas vindo. Hoje falamos sobre preparar-se para a visão. Domingo que vem, definir a visão. A gente precisa definir. Não dá para andar vamos indo o que vai acontecer. Não é assim. Vamos definir a visão. Tá certo? Então, até domingo que vem. Hoje à noite, Deus me deu uma mensagem muito extraordinária. Eu gostaria muito que vocês viessem e chamassem quem não está vindo, porque, olha, Deus falou comigo. E eu sei que é mensagem para a igreja. É mensagem para a igreja. E eu penso que assim vai ser edificante. Os que podem, fiquem sobre os pés. Vamos orar, cantar um pouquinho, orar e vocês estão liberados em seguida. Que Deus abençoe a todos.